Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Adrian, sou diretor de criação na MT Design e professor de design gráfico e edição de fotografia. Esse é mais um vídeo da nossa série de vídeos, dicas e truques no Photoshop. E a dica que eu quero te trazer hoje, e na verdade relembrando uma dica que eu já dei um tempinho atrás no vídeo sobre Blend Modes, é que você pode estar utilizando os Blend Modes do Photoshop em camadas de ajustes neutras. E você vai ter o mesmo resultado que você teria se você estivesse utilizando, por exemplo, a cópia da tua camada para fazer esses Blend Modes. O que eu quero dizer com isso? Imagina, por exemplo, que eu quisesse aumentar o contraste dessa imagem aqui ou utilizar os próprios tons delas, por exemplo, para clarear ou escurecer mais essa imagem. O que eu poderia fazer? Poderia vir aqui no meu background, dar um Ctrl J para duplicar a camada. Se eu quisesse escurecer, por exemplo, eu poderia vir aqui e utilizar o Blend Mode Multiply. Olha só. Só isso já escurece as áreas de sombra da imagem. Ou eu poderia fazer o seguinte, se eu quisesse clarear as áreas que já são mais claras, eu poderia usar o Screen. Olha só. Antes, depois. E se eu quisesse aumentar o contraste, eu poderia usar um dos Blend Modes de contraste, ó, Overlay, Soft Light. Olha só. Sem fazer ajuste nenhum, só utilizando esses Blend Modes eu já consigo fazer essas misturas na minha imagem e a gente tem o resultado de acordo com o Blend Mode que a gente escolheu. Porém, se você for olhar aqui no painel de status aqui embaixo, você vai ver que quando eu dupliquei a minha camada background, eu também dupliquei o tamanho do meu documento. Se eu deletar essa camada de cima, você vai ver que aqui está 6,44 megas, que é o peso dela aqui dentro do Photoshop. Se eu duplicar, você percebe que ele vai dobrar o peso, 12,9. E se a gente continuar multiplicando essa layer, ele vai continuar aumentando mais ainda o peso do documento. E a gente nunca quer aumentar o peso do documento se não tiver uma razão muito forte para isso. Então, a dica que eu quero te dar hoje é essa aqui. Em vez de eu duplicar a camada para trabalhar com os Blend Modes, eu vou utilizar uma camada de ajuste neutra. O que eu quero dizer com neutra? Eu quero dizer que a camada de ajuste em questão ela vai estar sem nenhum ajuste sobre a minha camada. O que eu quero dizer com isso? Se eu pegar, por exemplo, aqui o Brightness and Contrast, você vai ver que ele está zerado. Ele não vai influenciar em nada da minha imagem, então ela é uma camada de ajuste neutra. Agora, se eu utilizar, por exemplo, uma Black White, você vai ver que ele já altera a minha camada automaticamente. Então, essa camada aqui não seria legal para fazer o que eu vou te mostrar agora. Então, para esse tipo de efeito que eu quero te mostrar, a gente pode usar qualquer uma das neutras. Brilho, contraste, levels, curves, exposure, vibrance, hue saturation, qualquer uma delas serviria. E aí, o que eu quero te falar com isso? Selecionei minha camada de ajuste, você percebe que eu não alterei o tamanho do documento, mas se eu vier aqui nos Blend Modes e alterar, por exemplo, para Multiply, eu tenho exatamente o mesmo efeito que eu teria se eu tivesse duplicado a minha imagem e aplicado o Blend Mode. A mesma coisa se eu fizer com Screen ou com qualquer outro Blend Mode, tá, galera? Eu estou usando esses porque eles são os mais comuns dentro dos Blend Modes mais utilizados aí no dia a dia de trabalho. Soft Light. Todos eles seriam exatamente a mesma configuração, o mesmo resultado final se eu tivesse duplicado a minha camada background. Vou te mostrar isso. Aqui está no modo Soft Light, vou tirar a visibilidade, vou duplicar meu background novamente, vou usar o Soft Light na cópia. Aqui, Se eu desabilitar a visibilidade do background e colocar a visibilidade do brilho e contraste, é o mesmo resultado, galera. Só que a minha vantagem agora é que eu não preciso duplicar minha camada, não preciso aumentar o tamanho do documento. Eu simplesmente uso uma camada de ajuste neutra para fazer isso. Então era essa a dica que eu queria dar para vocês hoje. É uma dica que é muito simples, mas que muitas pessoas não conhecem e facilita demais o nosso trabalho porque a gente consegue trabalhar com um documento muito mais leve. Essa minha imagem é uma imagem leve, é uma imagem que eu diminuí o tamanho dela para ela não ficar tão pesada. Mas quando você pega imagens de alta qualidade ou até fotografias para trabalhar e fica duplicando essas camadas, teu documento pode ficar muito pesado. E isso daqui vai te ajudar a resolver parte desse problema. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o like no vídeo, não esqueça de se inscrever no canal. Isso é muito importante para o canal, galera, e não te custa absolutamente nada. Você só ajuda o canal a continuar
compartilhando esses conteúdos que são tão legais dentro do Photoshop. Muito obrigado por assistirem mais esse vídeo e até o próximo.